Existe uma mentira que destrói o chamado de muita gente, que é a ideia de que você não tem nada para entregar para Deus. E hoje eu quero te provar o contrário. Teve um momento da minha caminhada com Deus que eu me senti profundamente amado e sem utilidade ao mesmo tempo. Eu queria retribuir, fazer alguma coisa para Deus na mesma intensidade do amor dele, mas eu me sentia totalmente sem utilidade, sem talento, sem habilidade, sem capacidade. Basicamente, eu achei que eu não tinha nada. E talvez você está se sentindo assim, fazendo essas perguntas para Deus. Deus, o que eu posso te dar se eu não sei fazer nada? Mas existe uma verdade espiritual que muda tudo. Você nunca está vazio, você sempre tem algo para entregar para Deus. E hoje eu quero te mostrar o porquê disso, como entender o que você carrega e como que isso pode ser o início do seu chamado. E que fique muito bem claro que esse vídeo não é só sobre criação, é sobre entrega. Seja na criatividade, no seu trabalho, na sua casa, independente da área. Cada um tem a sua vocação, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. A minha mente me direcionava a cair na mesma mentira que muitas das pessoas caem, que é eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não sou bom em nada, então automaticamente eu não fui chamado para algo grande. Mas aí eu entendi, Deus me direcionou ao entendimento de que aquilo que parecia pouco para mim era exatamente o que Deus queria usar. Desde pequeno eu sempre tive uma facilidade muito grande com tecnologia, eu era aquele menino que ia lá reiniciar o modem na internet, voltava a funcionar o computador da avó e eu achava isso incrível. Eu continuei com essa familiaridade durante muito tempo na minha vida, mas não sabia de que forma isso ia ser útil, até que em fevereiro de 2020 eu entrei no lugar que mudou completamente a minha vida. E esse lugar é a EVA. Hoje eu sou membro voluntário da EVA há quase 6 anos, eu lidero um time de comunicação e audiovisual, mas eu falo que esse lugar mudou minha vida não pelas coisas que eu recebi, mas sim porque eu encontrei um propósito de vida. Eu consegui entender o porquê que eu estava vivendo. Foi nesse lugar que eu entreguei completamente a minha vida para Jesus e assim como eu disse no começo do vídeo, eu fui profundamente amado, principalmente por Deus e pelas pessoas. E eu me senti na obrigação, digamos assim, de retribuir de alguma forma. Só que para mim não tinha nada, para mim eu não tinha talento algum e não sabia de nada. Só que pela minha familiaridade com tecnologia, de forma natural, eu fui introduzido no Ministério da Mídia, né? Eu comecei a servir desde os meus 15 anos de idade. E isso mudou completamente a minha forma de enxergar o mundo. Porque eu sempre achei que a gente trabalhava e depositava o nosso tempo para poder receber dinheiro, receber algo em troca, mas ali eu aprendi que não existe nada mais gratificante do que servir ao reino de Deus. E estando do lado de pessoas que viviam esse mesmo estilo de vida, eu comecei a entender que esse princípio espiritual era algo que ia mudar a minha vida por inteiro. E eu comecei a me entregar 100% a Deus em amor e excelência, fui entendendo a cultura do reino, e Deus foi depositando conhecimento sobre a minha vida, até que chegou o momento onde eu aprendi como pegar uma câmera, como configurar uma câmera, como apertar um REC, começar a gravar, posicionamentos, edição, e isso foi gerando algo muito lindo dentro de mim. Um desejo, um anseio de querer fazer cada vez mais, a cada dia mais, com que o nome de Deus e o amor dele fosse glorificado, não só para as pessoas que estavam ali dentro, mas um impulsionador para quem estivesse fora também. E existe um pensamento, um erro muito grande das pessoas que é achar que por não ter um talento não tem nada para entregar para Deus. Mas o dom é dado por Deus, só que o talento é dom treinado. E aí entra uma chave muito importante, que o reino de Deus ele não começa pelo talento. Ele começa pela disponibilidade. Hoje, pela graça de Deus, eu ando ao lado de pessoas muito dedicadas ao reino de Deus, e uma delas é o meu pastor, Pastor Vitor, e eu aprendi justamente isso. Essa questão de disponibilidade ao reino. Você levantar a sua mão e dizer, Deus, eis-me aqui. Deus não escolhe pessoas preparadas e prontas, mas sim corações abertos e disponíveis, para que venham ser moldados por Ele e fazer o reino de Deus avançar. Você nunca não tem nada para entregar para Deus. Pode ser que o que você tem ainda não está desenvolvido. Mas se você entregar nas mãos de Deus, isso é só uma questão de tempo, para poder gerar frutos multiplicados sobre a sua vida. Por exemplo, se você sabe escutar uma pessoa, você é uma pessoa paciente, gosta de escutar as outras pessoas, isso já pode trazer cura para uma alma. Você pode ser uma ferramenta na mão de Deus para trazer cura para as pessoas. Eu não tenho nada para entregar para Deus, mas eu sei cozinhar. Comece a usar isso para o reino de Deus, comece a usar isso para servir a Deus. Para Deus não existe a palavra nada, existe algo que você não percebeu que é muito valioso dentro de você. Mas para isso você tem que estar disposto a entregar, e não só entregar de qualquer jeito, mas entregar com excelência. A partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, começa a servir a Ele e levanta a bandeira do Evangelho, você precisa entender um princípio muito importante, que é o princípio da excelência. E eu posso dizer com total propriedade que um dos maiores princípios que eu tenho aprendido ultimamente na minha vida é o princípio da excelência. Deus ele nunca vai aceitar uma entrega parcial, porque a partir do momento que você faz para o reino, você não representa mais a você, mas sim a Deus. Então eu, por exemplo, que trabalho com audiovisual, a partir do momento que eu faço para o reino, não é mais sobre o que eu estou fazendo, o tipo de câmera que eu estou usando, não. A
partir desse momento é para quem que eu tô fazendo isso. Eu tenho plena convicção de que se você fosse fazer algo que fosse representar o seu nome, você não faria de qualquer jeito. Você faria com excelência. Então, pro reino, é 10 vezes mais, porque você está representando o nome de Deus. Deus é excelência, e muitas das pessoas que se dizem cristãos, dizem que carregam a bandeira do evangelho, têm perdido essa referência de ser uma pessoa excelente e fazer tudo com excelência. Então seja excelente no que você faz e tenha a plena convicção de que não é mais sobre você, mas sim para quem você está fazendo e o que você está representando. No livro A Única Coisa, de Gary Keller, um autor americano, tem uma frase que me marcou muito. Vou até pegar o livro aqui. Esse aqui é o livro A Única Coisa, de Gary Keller, um livro muito bom, indico a leitura para vocês. E tem uma frase muito impactante que diz que quando você descobre a sua única coisa, todo o resto ele se alinha. E com Deus é exatamente assim. Em Mateus 6,33 diz: priorizai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, se a sua única coisa for priorizar o reino de Deus e entregar o seu melhor para ele, todo o resto vai se alinhar. Então, o chamado não é sobre você ser bom, é sobre você ser obediente, você priorizar o reino de Deus. Eu comentei que Deus não chama os prontos, os preparados, porque muitas das vezes a gente está pronto à nossa ótica. Só que Deus, ele analisa de uma forma diferente. A ótica de Deus é totalmente diferente da nossa. Então, ele prefere chamar corações disponíveis, porque ele sabe que corações disponíveis vão estar dispostos a ser moldados e direcionados conforme a vontade dele, e não a nossa. Então, o seu chamado não começa quando você fica bom, mas sim quando você se torna disponível. É decisão, posicionamento, disponibilidade e prioridade. E agora de forma prática, como que eu descubro o meu chamado? Como que eu desvendo o que eu preciso entregar para Deus? Primeiro você precisa entender que vocação é diferente de chamado e propósito. Eles andam juntos, eles se complementam, mas são coisas distintas. O nosso propósito como igreja, como cristão, é literalmente a grande comissão, em Mateus 28:19. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É levar esse amor de Deus para fora, ganhar pessoas, ganhar almas. E a vocação ela é complementar com o nosso propósito geral justamente por isso. Porque é a maneira como cada um vai fazer isso. Cada um tem uma linguagem diferente para levar o amor de Deus e realizar a grande comissão como um todo. O chamado ele é unitário, ele é um só, mas ele é realizado em diferentes vocações. Ah, mas então como é que eu faço para descobrir a minha vocação? É simples. Se movimente, esteja em movimentação. Sirva a Deus de todo o seu coração, coloque a intensidade no seu servir, independente da área, do ministério, mesmo que seja algo que para você não está atrelado à sua vocação, mas é exatamente aí, na sua intensidade, que Deus vai começar a te direcionar e colocar talento sobre a sua vida. Olha para o que você faz no seu dia a dia, as coisas que você tem facilidade, que você faz com amor e dedicação, porque pode ser exatamente aí que Deus quer te usar. Se comprometa a servir com excelência, pega o que é pouco para você, entrega na mão de Deus, renuncia. Renunciar não significa perder no reino de Deus. Eu pude aprender isso na última ministração do pastor Vitor, que toda renúncia entregue ao amor evangelho, ela volta multiplicada. Então comece a se movimentar, porque o tempo de Deus para você é agora. E se esse vídeo falou com você, ou te direcionou de alguma forma, dá um like aqui, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou. Tenho certeza que esse é o primeiro vídeo de muitos. Eu decidi fazer o primeiro vídeo trazendo a real essência, né, o para quem você está fazendo as coisas, o porquê que você está fazendo. E muitas das pessoas mandaram aqui, eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram, e algumas pessoas mandaram aqui algumas sugestões de vídeo. Muitos de vocês querem ver dicas de edição, técnicas de edição, produção, vlog, como que é fazer um bastidores de uma conferência, de uma igreja. Então, com certeza daqui pra frente a gente vai se ver bastante aí, tá bom? Valeu, tchau, tchau.